Oi, gente. Boa tarde. Venho nesse terceiro vídeo dar continuidade às nossas aulas da EC 607. No vídeo anterior, eu falei sobre mistura de soluções e nós misturamos até o ponto onde tínhamos ácidos e bases fortes, onde acontecia uma reação de neutralização e quem comandava o pH é o componente forte que estava em excesso pela sua concentração em excesso. Hoje a gente continua falando sobre misturas de soluções, agora envolvendo ácidos ou bases fracas e a formação de uma solução tampão, tá? Vamos continuar então, a gente no vídeo anterior parou no caso 5, hoje eu dou continuidade ao vídeo pelo caso 6, onde a gente faz a mistura do ácido fraco com uma base forte. Dentro desse tipo de mistura, podem existir três possibilidades: excesso da base forte, ou não tem excesso de nenhum dos componentes, ou temos o excesso do ácido fraco. Vamos começar pelo exemplo mais fácil, que é o excesso de base forte. Lembrando que para problemas de resolução de misturas de soluções, temos que fazer a reação para saber a estequiometria e entendermos quem está sobrando ou não. Então, aqui nesse exemplo, eu peço para calcular o pH da solução resultante da mistura de 250 ml de ácido acético na concentração de 0,2 mol por litro, com 300 ml de hidróxido de sódio, 0,250. Temos um Ka, que significa que o ácido é fraco. Não tem Kb, significa que a base é forte. Reação de formação do sal ou de neutralização é o ácido reagindo com a base, formando o acetato de sódio mais a água. Assim como no outro vídeo, a gente precisa calcular o número de mols de cada um dos componentes dessa reação. Então, eu tenho que o volume vezes a concentração em mol por litro me dá 50 milimol de ácido acético. Já o volume e a concentração em mol por litro de hidróxido de sódio me dá 75 milimol. Ou seja, quem está em excesso é a base forte, então é ela que vai comandar o pH da minha solução resultante. Eu tenho de excesso 25 milimol de hidróxido de sódio, uma vez que 50 reagiram com 50 milimol do ácido acético para a formação do sal. Eu tenho 25 milimol sobre 550 ml, que é o somatório das duas soluções adicionadas, ou seja, 300 ml e 250 ml, dando a concentração final de 4,54 vezes 10 a menos 2 mol por litro do íon OH-. O exercício não termina aqui, já que eu preciso calcular o pH. Então, eu calculo o pOH pelo menos log da concentração de OH-, e 14 menos 1,34, eu acho o pH da solução resultante, que é 12,6, tá? Vamos para o caso 6.2, aonde eu não tenho excesso de nenhum dos dois componentes. Então, eu preciso calcular o pH da solução resultante da mistura de 150 ml de ácido acético, 0,2 mol por litro, com 200 ml de hidróxido de sódio, 0,150 mol por litro. De novo, é a mesma reação do ácido reagindo com a base, formando o acetato de sódio mais água. Então, primeiro passo, vamos tentar organizar o nosso pensamento para na hora do exercício ou na hora da prova. Primeiro passo, fazer a reação de formação do sal ou reação de neutralização. Depois de fazer essa reação, eu preciso calcular o número de mol de cada um dos componentes que eu adicionei para fazer a minha solução. Então, eu tenho 150 ml vezes 0,200 mol por litro de ácido acético, que me dá como resultado 30 milimol
de ácido acético em solução. E eu tenho 200 ml de NaOH na concentração de 0,150 mol por litro, o que dá uma concentração final de 30 milimol também. Ou seja, todos os dois reagentes são consumidos, resultando na solução final apenas o sal derivado de um ácido fraco e de uma base forte. Qual a concentração desse sal? Seriam os 30 milimol que foram formados, como segue aqui no exemplo, sobre o volume final da solução, que é 200 ml mais 150 ml. Então, que dá o somatório de 350 ml. Então, eu tenho a concentração do sal de 0,0857 mol por litro. Guardar esse volume, essa concentração, porque a gente vai precisar para o cálculo. Bom, se na minha solução tem um sal derivado de um componente fraco, nesse caso, o sal que a gente tem em solução, ele é derivado do ácido fraco, do ácido acético, ok? O sal, ele sofre uma hidrólise quando ele é derivado de algum componente fraco. O que é a hidrólise? Ele quebra a molécula de água, tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho o acetato de sódio se dissociando em Na+, e acetato menos. O acetato menos, que é derivado do ácido fraco, ele reage com a água e quebra a água. Por isso que a gente chama de reação de hidrólise, quebra da água. Formando agora de volta o ácido acético e o íon hidróxido menos, ok? Por que é que o sal derivado de um componente fraco, ele faz a quebra da água? Porque ele tem muito mais tendência a ficar em solução na forma de molécula do que na forma de íon. Portanto, o acetato aqui eu posso dizer que ele é muito mais estável em solução na forma de ácido acético. Por isso, ele tem um Ka, porque ele é fraco, ele gosta pouco de se dissociar. Então, a partir desta reação de hidrólise da água, eu tenho a constante dela, ok? Então, toda vez que eu vou calcular a constante, eu pego a multiplicação dos produtos da reação sobre a multiplicação dos reagentes. Então, aqui eu tenho uma constante derivada da hidrólise, que é o ácido acético, o OH- dividido pela concentração do íon acetato. A água não entra. Eu chamo isso de uma constante de dissociação básica. Por quê? Aqui eu tenho o íon acetato ganhando um próton para virar o ácido acético. Então, essa reação aqui eu chamo de reação de formação de base. Por isso, eu tenho um Kb. A partir dessa constante de dissociação, que eu vou calcular a concentração de íon H+, ou íon OH- em solução para poder gerar, então, o pH, tá? Então, eu começo a fazer aproximações igual eu fiz no vídeo anterior. Na aula anterior que eu gravei, a gente fez aproximações para calcular o pH de ácidos e de bases fracas. Aqui, eu faço uma aproximação no numerador. Pela reação, eu vejo que o mesmo número de mol de ácido acético formado é igual ao mesmo número de mol de OH- formado na hidrólise. Logo, eu posso substituir um ou outro. Aqui, eu chamo de primeira aproximação. Então, eu posso ter um Kb, onde é a molécula do ácido acético ao quadrado ou o OH- ao quadrado. O que faz mais sentido para a gente é deixar o OH- ao quadrado, uma vez que a gente precisa da concentração dele para poder calcular o pH. Embaixo, a concentração do acetato. O acetato, ele vem da onde? Ele vem do sal, que eu vou chamar então de CS, que foi a que a gente calculou logo mais aqui em cima, que é 0,0857 mol por litro.
Rearrumando toda essa equação, eu tenho aqui a equação do cálculo de pH de sal derivado de ácido fraco. Kb vezes concentração do sal, raiz quadrada. E aí você vai me perguntar, mas Kb, eu tenho um Ka no enunciado, que a gente sabe o Ka do ácido acético, ok? A partir de dedução, eu preciso descobrir Kb. E eu descobri isso por Kw. A gente não aprende que pH mais POH é igual a pKw? Se eu tirar essa função P, eu junto Ka vezes Kb é igual a Kw. Kb eu preciso descobrir só passando o Ka aqui para baixo. Então, o Kb vai ser 1,0 vezes 10 a menos 14 sobre Ka. Então, por aqui, eu acho Kb. Ok? Essa é uma fórmula geral para descobrir o pH de soluções de sais derivados de ácido fraco. Ok? Achei a concentração de OH-, que vai ser igual a 7,0 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Por essa concentração, eu acho o POH e, por diferença de 14, eu acho 8,85 como pH. Gente, esse exemplo não é um exemplo fácil, tá? Eu preciso que vocês revejam. Eu vou colocar uma lista de exercício para vocês calcularem o pH desse tipo de solução. E eu preciso que vocês tirem dúvida, caso existam, na próxima aula de segunda-feira, tá? Lembrando, então, aqui eu tenho uma solução aonde eu tenho não tem excesso nem de ácido e nem de base. A única coisa que eu tenho é um sal que ele é derivado de um ácido fraco, ou seja, ele veio através da reação do ácido acético, que é um ácido fraco, com o hidróxido de sódio, que é uma base forte, tá? Então, a partir daí, eu tenho que calcular o pH desse sal. Sal derivado de ácido fraco, eu posso chegar direto na equação. Concentração de OH- é igual a raiz quadrada de KBCS, tá? Próximo exemplo, agora a gente começa a misturar o ácido forte com uma base fraca. A gente estava misturando um ácido fraco com bases fortes. Então, agora, eu tenho que misturar 250 ml de HCl, 0,300 mol por litro, com 250 ml de amônia, que é uma base. O ácido é forte, não tem Ka, e a base é fraca, porque eu tenho Kb. Faço a reação, então, de formação dos dois, como eu ensinei o passo a passo. É mistura de solução, primeiro passo, faço a reação. Segundo passo, eu preciso calcular o número de mol dos reagentes em solução. Número de mol de HCl é o volume vezes a sua concentração, que é igual a 75 milimol. Número de mol da base é o seu volume, 250 ml, vezes a sua concentração, que é 0,150 mol por litro. Logo, eu tenho, então, em solução, 37,5 milimol, tá? O que tem em excesso aqui? O ácido forte, porque ele reconsome com todos os 37,5 milimol do componente, tá? Então, quem vai comandar o pH, como eu disse no exemplo anterior, é o componente forte. Se é ele que está em excesso, o pH é comandado por ele. Logo, o que tenho de excesso? De HCl. Eu tenho 37,5 sobre 500 ml. Então, são 37,5 milimol que sobraram, que estão em excesso em solução,
sobre 500 ml, que é o somatório dos volumes das soluções que eu misturei. Isso dá uma concentração de H+, de 0,075 mol por litro. Logo, menos log desse valor dá um pH de 1,12. Próximo exemplo, continuo misturando uma base fraca com um ácido forte, só que dessa vez a gente entra lá no exemplo onde eu não tenho excesso de nenhum dos componentes, ok? Então, eu estou misturando de novo HCl com amônia. A reação é a mesma, o Kb é o mesmo. Fiz a reação. Segundo passo, calcular o número de milimol de cada um dos componentes que estão reagindo. Número de milimol de HCl são 500 ml vezes 0,1, que dá 50 milimol. E número de milimol da amônia são 100 ml vezes 0,5, que é igual a 50 milimol. Como a gente pode ver, os dois têm a mesma concentração de milimol, logo não temos excesso. Logo, o que temos na nossa solução? Não temos ácido mais, não temos base mais, eu fico só com a presença do sal. De novo, sal derivado de um componente fraco, como é o caso aqui do cloreto de amônio, ele é derivado de uma base fraca, que é a amônia. Logo, ele vai sofrer a hidrólise, ou vai fazer a hidrólise da água, ou seja, ele vai quebrar a água, porque ele se sente muito mais confortável se ele estiver na forma da base, ok? Então, eu tenho aqui o íon amônio reagindo com a água, quebrando a água, gerando H3O+, e NH3, que é a amônia, tá? Então, eu tenho que fazer a constante de dissociação dessa reação de hidrólise para conseguir calcular o pH desta solução. Logo, eu tenho a multiplicação dos produtos da reação, tenho H3O+, multiplicando pela concentração de amônia, dividido sobre os reagentes. Aqui, o amônio, a água não entra na constante de dissociação. Então, fazendo aquela aproximação, o número de mol de H3O+ é igual ao número de mol da amônia, logo eu posso substituir um pelo outro, ficando ao quadrado. Divido pela concentração de amônio, ok? Rearranjo a equação, eu chego na equação que a concentração de H3O+ é igual a Ka vezes a concentração de NH4+. NH4+ é o quê? Vem lá do sal. Então, a gente já calculou a concentração aqui, que são 50 milimol que foram formados sobre 600 ml, que é o volume final da solução. Ok? Substituo aqui e acho uma concentração de H3O+ igual a 6,9 vezes 10 a menos 6 mol por litro, ok? Dando um pH, então, de 5,16. Aqui eu tenho uma fórmula geral também. Assim como eu tive a fórmula geral para calcular o pH de um sal derivado de um ácido fraco, eu tenho, então, a fórmula para calcular o pH de um sal derivado de uma base fraca. Então, eu tenho concentração de H3O+, vai ser igual a raiz quadrada de KCS, que é a concentração do sal, e o Ka. Lembrando que no enunciado a gente teria o Kb. Então, eu acho o Ka da mesma fórmula do exemplo anterior. Vai ser Kw sobre Kb. Ok? Gente, essa aula, a partir daqui, a disciplina, ela vai ficar um pouco mais puxada em termos de cálculo. Então, por favor, vejam, façam a lista de exercício,
vejam, assistam o vídeo, vejam o esquema do quadro. E caso tenha alguma dúvida, tire dúvida comigo ou com o William, que é o monitor. Bom, nós vimos até agora os exemplos aonde eu tenho excesso do componente forte e exemplos aonde eu não tenho excesso de nenhum dos dois componentes. Eu tenho apenas o sal. Agora, a gente parte para o exemplo aonde eu tenho o excesso de ácido fraco e o sal presente em solução, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu preciso calcular o pH da solução resultante da mistura de 200 ml de ácido acético, 0,1 mol por litro, com 100 ml de hidróxido de sódio. De novo, aquela velha reação do ácido acético com o hidróxido de sódio, gerando o sal, o acetato de sódio. Tenho cá. Primeiro passo, como eu falei, sempre fazer a reação, tá? Reação do ácido acético com o hidróxido de sódio, formando acetato de sódio mais água. Segundo passo, eu calculo o número de milimol dos reagentes. Então, eu tenho 20 milimol de ácido acético, porque são 200 ml vezes 0,1 de concentração em mol por litro, e eu tenho hidróxido de sódio, o número de milimol, então, vão ser 100 ml vezes 0,1, que vai ser igual a 10 milimol. Eles, em reação, consomem todo o hidróxido de sódio, sobrando em solução 10 ml de ácido acético, 10 milimol, desculpa, 10 milimol de ácido acético com 10 milimol de acetato de sódio. Isso é o que a gente chama de uma solução tampão. O que é uma solução tampão? É uma solução onde eu tenho a presença do ácido fraco e do sal derivado deste ácido fraco, todos na mesma solução, ok? Isso é uma solução tampão, que é uma solução que vocês vão escutar falar muito mais aqui na química analítica teórica, e ela é muito importante na química analítica prática. Aqui tem a dedução de como chegamos à equação da solução tampão. Normalmente eu gosto de fazer isso em sala de aula com vocês presentes, tá? Aqui eu não vou fazer. Eu espero que vocês cheguem à conclusão. Aqui está um esquema de dedução, mas para mim basta que vocês saibam qual é a equação de uma solução tampão. Ela é pH igual a pKa mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Ou seja, eu falei para vocês que é característico de uma solução tampão a gente ter a presença do sal e do ácido derivado. Então, toda vez que eu precisar calcular o pH de uma solução tampão, eu vou usar esta equação. Existe a solução tampão ácida e a solução tampão básica. Cada uma vai trabalhar em uma faixa de pH. Eu vou dividir o vídeo da aula hoje em dois. Eu vou encerrar essa parte do vídeo, onde a gente entra com a mistura de soluções, e vou já gravar o vídeo de sequência, onde a gente tem o cálculo de pH de soluções tampão, e eu vou explicar para vocês o que é uma solução tampão. Então, para a aula de segunda-feira, eu tenho 2 vídeos e 2 esquemas, tá? Até o número dos quadros eu vou continuar na sequência, eu só vou dividir o vídeo para não ficar tudo muito puxado em um vídeo só. Encerro aqui e já volto com o vídeo da sequência falando sobre as soluções tampão. Assim vocês podem dividir também e assistir separadamente cada um dos vídeos.